Afinal de contas, qual é a religião do Bolsonaro? Antes da gente começar, curte o vídeo aí, se inscreve nesse canal se você ainda não se inscreveu, deixa o comentário para mim e continue acompanhando. A gente tem visto por aí muitas fotos desde que o Bolsonaro assumiu e até antes dele assumir. Recentemente reapareceu um vídeo e algumas imagens dele frequentando um lugar de maçonaria, uma loja de maçonaria. Bem, qualquer pessoa com um pouco de honestidade e um pouco de inteligência pode entrar na internet e vai verificar que essa foto, na verdade, é de 2017 e ele não retornou lá. Então, eu acho que fica muito claro que essa não é a religião dele. Ele esteve lá, não quer dizer que ele faz parte de lá. Também saiu um vídeo aí já, alguns vídeos de maçons afirmando que o Bolsonaro não faz parte da maçonaria. Bom, ele frequentemente, aliás, desde que eu acompanho o Bolsonaro, eu acompanho ele há um bom tempo, ele frequenta igrejas. Ele frequenta tanto a igreja evangélica quanto a igreja católica. O que ele diz de si mesmo? Ele diz que ele é um católico, ele não nega isso. Inclusive, ele tem imagem de Nossa Senhora e ele tem quadro de Jesus, mas também ele, alguns anos atrás, foi até Israel e se batizou. Tem imagem dele se batizando em Israel, o que não é nada católico. Bom, então, analisando a minha sincera opinião, analisando todas as coisas, todo o contexto, a forma como ele vive, as coisas que ele fala, os lugares que ele frequenta, eu consigo avaliar, eu tenho a ideia de que, na verdade, ele é um péssimo religioso. O que isso quer dizer? O que é um bom religioso? Muitas pessoas tendem a dizer que você não deve ser um religioso, mas entenda uma coisa, a Bíblia nos incentiva a sermos religiosos. Tiago capítulo 1, versículo 27, por exemplo, Tiago está falando sobre a conduta correta e ele fala assim: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, é uma via de mão dupla, é fazer aquilo que é bom e é evitar aquilo que é mal. O Senhor Jesus, alguns vão dizer, olha, Jesus ele criticava os religiosos. É uma mentira muito grande. Jesus não criticava os religiosos. Jesus criticava os maus religiosos. Jesus criticava a hipocrisia dos religiosos. No capítulo 23, versículo 2 em diante, as palavras de Jesus são: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então Jesus fala, olha, eles estão ali, os escribas e fariseus, eles estão falando as coisas de Moisés, e então prestem atenção e façam exatamente o que eles dizem. Eles falavam que era certo, só não façam o que eles fazem, porque eles não falavam aquilo, eles não faziam aquilo que eles falavam. Então, haviam coisas que eles diziam que eram corretas, coisas que deveriam ser praticadas e coisas que não deveriam ser praticadas. Deus não deixou uma religião, Deus deixou um Jesus. Este mesmo Jesus, ele deu coisas que eu devo fazer, como por exemplo o batismo, a ceia e algumas atitudes como socorrer os necessitados, fazer o bem e etc. E ele deixou coisas que eu não devo fazer. Então, se existe um conjunto de coisas que eu devo fazer e que eu não devo fazer, logo isso é uma religião, certo? Então, Jesus deixou estabelecida e os apóstolos deixaram estabelecidos princípios para uma religião. O que é um bom religioso? É quem segue esses princípios. Ora, não estou falando que apenas o bom religioso é o que segue os princípios deixados pela Bíblia, mas um bom religioso é aquele que segue os princípios da sua própria religião. Entenda bem, eu discordo completamente do islamismo, por exemplo, mas um bom muçulmano é aquele que segue exatamente os princípios muçulmanos, os princípios islâmicos. Eu discordo completamente do budismo, mas uma pessoa que segue corretamente, se diz budista e segue corretamente o budismo, os princípios budistas, é um bom religioso. Entende? Eu sou evangélico e eu tento seguir ao máximo os princípios evangélicos para que eu seja um bom religioso. O que seria um mau religioso?
aquele que diz que tem uma religião, mas não segue os princípios, certo? Então, como eu posso classificar o Bolsonaro? Eu classifico ele como um mau religioso. Ele diz que tem, ele diz que é um católico, mas ele frequenta e participa de algumas comemorações, alguns princípios evangélicos, certo? Então, ele é um mau católico, ele é um mau religioso, o que na verdade coloca ele no mesmo nível de grande parte dos brasileiros. É muito fácil você encontrar alguém que se diz católico não praticante. O que é isso, um católico não praticante? Alguém que diz que é, mas ele não segue os princípios. Ele é um péssimo religioso. Você também encontra, lógico, evangélicos que são maus evangélicos, maus religiosos. São esses, principalmente esses que dizem, né? Não, Jesus não deixou uma religião, por isso que eu não sigo algumas coisas. Não, você não segue porque você é um mau religioso. Você não segue princípios, você não aprendeu, você não está seguindo Jesus, certo? Mas, por outro lado, também podemos classificá-lo de outro nível. Nós podemos classificá-lo como alguém que pelo menos é sincero, certo? Então, por mais que ele seja um mau religioso, ele também não diz que você deve fazer algumas coisas que ele não faz. Ele não diz para ninguém fazer alguma coisa que ele não esteja fazendo. Ele pelo menos é sincero e ele deixa claro, até nos vídeos que eu vejo, pelo menos, onde ele está em igrejas evangélicas, falando com pessoas evangélicas, ele deixa claro, eu sou católico, certo? Ele não diz que é aquilo que ele não é, pelo menos, coisa que muita gente, infelizmente, faz, às vezes para ganhar status, às vezes para ganhar, enfim, moral com alguém, com algum grupo, com alguma pessoa, com algum meio, né? Os políticos geralmente fazem isso, eles chegam na época das eleições, eles vão para as igrejas e dizem que são cristãos, mas durante todo o resto do ano eles fazem até leis contra as igrejas, defendem coisas que a Bíblia condena, né? Pelo menos nós vemos aí, até comentei com uma pessoa outro dia, alguém falou assim para mim, olha, o Bolsonaro, eu acho que ele engana os evangélicos indo nas igrejas. Bem, se ele engana, eu respondi, se ele engana, ele está enganando muito bem, porque ele vai nas igrejas mais do que alguns evangélicos, né? Durante a pandemia, pelo menos, muitos evangélicos pararam de ir e, inclusive, até não voltaram alguns, mas o Bolsonaro esteve nas igrejas o tempo todo, antes na sua campanha, durante todos os 4 anos e agora ele continua. Diferente de outros que dizem que vão, mas só aparecem nas campanhas, só aparecem no período de eleição, e até algumas pessoas que dizem ser membros, mas é aquele que vai às vezes no domingo, às vezes a cada 2, 3 domingos, às vezes uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, né? Talvez você conheça alguém assim. Você conhece? Apenas coloque aqui no comentário que você conhece, mas não diga quem é essa pessoa, ok? Então, minha classificação a respeito do Bolsonaro e da sua religião. Acredito que ele diz ser um católico com muita sinceridade. Acredito que ele é sincero, porém um péssimo religioso, certo? Você gostou desse vídeo? Entendeu o que eu quis dizer? Achou que eu puxei o saco dele? De jeito nenhum. Tentei ser o mais honesto possível. Eu disse que ele é um péssimo religioso, certo? Se inscreve nesse canal, curte esse vídeo e deixa um comentário para mim. E até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida.